Pois então, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, ministro Alexandre de Moraes, seguido de Flávio Dino, Cristiano Zanin e agora o último voto dado da ministra Carmen Lúcia, decidiram pela manutenção da prisão preventiva de Bolsonaro, pela suspeita substantiva de tentativa de fuga, a partir do momento que ele tentou violar a tornozeleira eletrônica. Aqui, nesse momento, é importante a gente explicar um fato que está sendo deturpado pelos bolsonaristas. Deixa eu te explicar. A Polícia Federal pediu e solicitou a prisão de Bolsonaro, colocando a manifestação que estavam fazendo ali, que fora convocado por Flávio Bolsonaro. Mas a prisão de Bolsonaro não se deu em decorrência de uma manifestação ou de uma vigília, mas sim pelo fato de anteriormente Bolsonaro ter tentado violar a tornozeleira eletrônica. Aí um fato se conectou ao outro, violação da tornozeleira eletrônica e convocação para uma balbúrdia chamada de vigília lá em frente aonde Bolsonaro estava preso domiciliarmente. Juntou as duas situações, tentativa de fuga. Pronto. Cabimento de prisão preventiva? Foi isso que aconteceu. Por que que os bolsonaristas cínicos estão fazendo? Presta atenção, que é mais ou menos de jeito, a choradeira. Alexandre de Moraes mandou prender Bolsonaro. Por quê? Só porque convocou vigília para orar para Jesus. Aí como a gente ia orar para Jesus, aí o capeta do Alexandre de Moraes decidiu prender Bolsonaro. Ô Silas Malacaia, você fez um videozinho com Jus esperneante, que choradeira, merrando, falando que Alexandre de Moraes mandou prender Bolsonaro porque estavam fazendo uma vigília de jejum e oração. Você mente mais, hein, Silas? Você esqueceu de falar da parte da tornozeleira. Eu não vou mostrar o vídeo, não. Não vou. Que eu não aguento aquele homem. Pois é, o Silas Malafaia falou isso, que é o que está sendo reverberado aí, e eles esqueceram da tornozeleira eletrônica, que Bolsonaro confessou que tentou abrir lá a tampa da tornozeleira eletrônica, queimando ela todinha. Essa parte o Silas esqueceu. Aí o que aconteceu? Concomitantemente a tudo isso, Eduardo Bolsonaro faz uma postagem nos seus stories e disse: olha, já estou avisando, teve um problema na tornozeleira eletrônica do meu pai. Só que aí eles não contavam que Bolsonaro ia confessar que ele tentou violar a tornozeleira eletrônica. Aí, concomitantemente a essa fala de Eduardo Bolsonaro, de Silas Malafaia e dos bolsonaristas que estão dando ressonância para isso, Bolsonaro confessa: não, eu tentei mesmo abrir a tornozeleira eletrônica. Porque eu achava que tinha uma escuta aí, alguém estava me escutando 24 horas por dia aqui em casa. Aí eu quis quebrar a tornozeleira, eu queimei a tornozeleira todinha com trem de solda lá. Inclusive eu sou formado com soldador. Aí eu queimei tudinho assim pra tentar abrir a tampa dela, pra ver o que tinha lá e tal coisa. Foi um surto que eu tive. Só que essa situação, é lógico que a Polícia Federal não acreditou nisso. A Polícia Federal acreditou de forma veemente que foi para organizar uma fuga, até porque Flávio Bolsonaro, às 19 horas da sexta-feira, convocou um ato de guerra. Ele falou de jeito. Um ato de... Só que ele usa o nome de Jesus e usa a linguagem espiritual que ele fala, né? Mas não é. Ele conectou a milícia digital. Isso que eu tô falando, Alexandre de Moraes falou na decisão. Ele conectou e avisou a milícia digital para apresentar aí lá, para ir para uma guerra, uma vigília de oração, mas é para ir pronto para a guerra, porque nós vamos restaurar não sei o quê. Essa é a situação. Então, por isso que Bolsonaro foi preso. Agora eu quero colocar aqui e avançar nesse aspecto.
STF tem unanimidade para manter prisão preventiva de Bolsonaro. Outra coisa que eu quero esclarecer. Andréia, Bolsonaro vai ficar nessa cela? Com frigobar? Com ar-condicionado? Banheiro privativo? Tá parecendo um hotel 5 estrelas? Bom, segundo o Código de Processo Penal, a legislação infraconstitucional, é o seguinte: essa é a chamada cela de Estado-Maior, que autoridades como ex-presidente, senadores de alta patente, essa situação, se for preso, tem que ir para uma cela dessa. Só que tem um porém. A lei estabelece que ele tem direito a uma cela dessa até a decisão final, o cumprimento da sentença condenatória definitiva. Ou seja, só tem direito a essa cela em prisão cautelar, em prisão provisória, em prisão preventiva, como essa que foi confirmada pela primeira turma por unanimidade, em que Bolsonaro continuará preso em prisão preventiva por suspeitas fortes de uma possível tentativa de fuga. Falado pela Polícia Federal, corroborado com o Procurador-Geral da República e dada a ordem de prisão preventiva por Alexandre de Moraes, confirmada agora pela primeira turma por unanimidade pelos 4 ministros da manutenção da prisão preventiva. Logo, Bolsonaro tem direito a essa cela de Estado-Maior só enquanto ele estiver em prisão preventiva. Daqui a pouco será decretada a prisão definitiva. Com a prisão definitiva, ele perde o direito da cela do Estado-Maior e vai para a penitenciária. No caso, a Papuda ou a Papudinha. Entendeu? Por isso eu quero que você coloque aí. Você acha que Bolsonaro vai para Papuda ou para Papudinha? Cara, tem 2 aspectos. Se a gente falar de segurança para Bolsonaro, ele tinha que ir para Papuda. É sério, eu tô falando sério com vocês. A Papuda é uma penitenciária de segurança máxima. Ela tem condições instrumentais de instalação e materiais de ser disciplinado o RDD, o regime diferencial disciplinar, onde Bolsonaro estará garantida a segurança dele. Na Papudinha, não tem. Não tem. Então, para a segurança de Bolsonaro, tinha que ir para a Papuda e já colocá-lo no regime de RDD, regime disciplinar diferenciado. O que significa isso, Andréia? Ele vai para a cela, ele fica numa cela sozinho. Banho de sol, o banho de sol dele é diferente do banho de sol da maioria. Ele tem direito a 2 horas de banho de sol por dia e sozinho, num pátio específico sozinho para ele. Esse é o regime de RDD. E o regime de RDD, ele é disciplinado para bandidos perigosíssimos, viu? Só para bandidos perigosíssimos ou quando para proteger o próprio preso dos outros presos. A Papudinha, vou repetir, não tem condição de dar esse regime diferenciado. Então, na minha percepção, politicamente, eu sei que muita gente está falando, não, vamos pôr ele na Papudinha, não sei o quê, papapá. Mas eu estou falando tecnicamente, para o bem de Bolsonaro, para a manutenção da integridade física dele, e para a Papuda, e para o regime de RDD. Aí ele está garantido que ele vai cumprir a pena dele e que nenhum outro preso vai pegar ele. Pronto. É essa a situação. Entende? Então, e quanto que vai converter a prisão preventiva, André? Que ele vai ter que sair da cela do Estado-Maior, que é um hotel 4 estrelas. Quando for convertida a prisão preventiva em prisão definitiva. E quando que isso vai ocorrer? Hoje, segunda-feira, vence o prazo do segundo recurso de Bolsonaro e dos outros todos do núcleo crucial.
Hoje, eles têm que entrar com o segundo recurso. Se não entrar, Andréia, acabou. Amanhã já vai ser convertida a prisão preventiva dele em prisão definitiva e ele vai sair da cela do Estado Maior e vai, na minha opinião, ele tem que ir pra Papuda. Coloca aí, ele tem que ir pra Papuda. Agora, se ele entrar, e vai entrar, só que ele vai entrar hoje. Antes das 11 horas e 59 minutos, eles entram e protocolizam ali o recurso, até para ganhar mais tempo. A partir de amanhã, Alexandre de Moraes já pode analisar o recurso. E o recurso vai ser pela inadmissibilidade. Alexandre de Moraes vai declarar que o recurso não é admissível. Por quê? Porque ele é meramente protelatório. Não tem fato novo, não tem nada que dê um embasamento para um novo recurso. Logo, o recurso é protelatório, eu não aceito o recurso nem para análise. Isso é normal, André? Normal demais. Geralmente, a partir dos segundos embargos, ele já é indeferido, porque sabe que é um embargo protelatório. Ele só está tentando evitar o trânsito em julgado da decisão condenatória e o cumprimento da pena privativa de liberdade. Então fica entrando com recurso só para ganhar tempo. Só que no Supremo Tribunal Federal eles vão quebrar a perna. Por quê? A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sedimentada, é o seguinte: a partir do segundo embargo, inicia o cumprimento da pena. Então, essa semana, não acredito que seja semana que vem, não. Eu acredito que nessa semana ainda, Alexandre de Moraes vai pegar o recurso, vai dizer que ele é indeferido, é inadmissível o recurso por ser meramente protelatório e na mesma decisão ordeno o início do cumprimento da pena definitiva de Bolsonaro. Significa o quê? Vai tirar Bolsonaro do hotel, que não é hotel, é uma cela do Estado Maior, lá dentro da Polícia Federal. Vai tirar ele de lá e levar ele para o sistema penitenciário. Vou repetir, na minha opinião, tem que ser na Papuda, para garantir a segurança dele. Minha opinião. Mas não sei, pode ir para Papudinha. Aí inicia-se o cumprimento da decisão condenatória, tá? Bolsonaro, isso que eu tô falando, vale para todos os outros do núcleo crucial. Bolsonaro pegou 27 anos e 3 meses, obrigatoriamente ele vai ter que ficar quase 7 anos em regime fechado. Porque depois que ele cumpriu um sexto da pena, ele pode progredir de regime e vai pro semiaberto. Depois fica um tempo no semiaberto, depois vai pro aberto. Então, como ele pegou mais de 27 anos, ele vai ter que cumprir quase 7 anos em regime fechado. Ponto. É o que tá na lei. Agora, você fala assim, Andréia, mas ele não pode ir pra uma prisão domiciliar antes, não? Pode. Se peritos médicos oficiais atestarem que ele não tem condições de suportar o sistema carcerário. Aí ele pode ir para uma prisão domiciliar. Mas, obrigatoriamente, ele terá que passar pelo sistema penitenciário. Vai para a penitenciária, toca o piano dos 10 dedos, tirando as digitais, coloca a foto dele com o presidiário, colocando a altura dele e a foto de frente e de lado, e adentra no sistema penitenciário. A partir desse momento, aí ele vai entrar com as medidas cabíveis, que inclusive ele tem direito. Nós estamos num sistema democrático de direito, não é? Ele tem direito, se ele comprovar com laudo médico idôneo, passado e atestado por perícia médica oficial, que ele não tem condições de suportar o sistema carcerário, ele vai para a prisão domiciliar humanitária. Entendeu? Como aconteceu com Collor de Mello. Isso pode acontecer, André? Pode, até pela idade avançada dele. Mas antes, reitero, ele vai ter que sair da cela do Estado Maior, vai ter que adentrar no sistema penitenciário e vai virar presidiário. E depois, ele vai dar os pulos dele junto com os advogados para ver o que pode ser feito. E tudo será analisado pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo Procurador-Geral da República e pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que será decidido em colegiado, como hoje. Foi decidido agora pela primeira turma, os 4 ministros, que a prisão preventiva permanecerá. Entendeu? Vamos avançar aqui que eu quero falar do Flávio Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro. Tá, essa situação aqui. Ele vai sair dessa cela aqui, ó, que tem frigobar, televisão, ar-condicionado, banheiro privativo. Isso aqui chama cela do Estado Maior, que ele tem direito por agora, porque é prisão preventiva. Quando ele iniciar o cumprimento da pena dele,
ele obrigatoriamente vai sair daqui, vai, acredito que para Papuda ou para Papudinha, tá? E agora eu quero falar aqui, ó, Flávio Bolsonaro. Olha esse trecho da decisão aqui, que Alexandre de Moraes deu aqui agora há pouco, 8 e pouco da manhã. Olha o que ele falou aqui na decisão dele. O vídeo gravado por Flávio Bolsonaro incita o desrespeito ao texto constitucional, à decisão judicial e às próprias instituições, demonstrando que não há limites da organização criminosa na tentativa de causar caos social e conflito no país, em total desrespeito à democracia. Pode colocar na agenda. Flávio Bolsonaro, nesse momento, já é alvo de inquérito policial. O inquérito policial que está investigando tudo isso que ocorreu, quem estragou a tornozeleira eletrônica foi Bolsonaro, teve ajuda, não teve ajuda, quem deu o equipamento para ele, quem não deu, todas essas tratativas, Flávio Bolsonaro já é investigado. E Flávio Bolsonaro será indiciado pela Polícia Federal por pelo menos 2 crimes. Acredito que obstrução de justiça e também a tentar atrapalhar o atentado contra o judiciário. 2 crimes. Flávio Bolsonaro. Pode segurar. Só que ele não vai sozinho, não. Não vai não, André? Não vai não. Olha o que Alexandre de Moraes falou na decisão agora há pouco da manutenção da prisão de Bolsonaro em relação a Eduardo Bolsonaro. Já pode colocar na agenda. Eduardo Bolsonaro não vai responder só por coação no curso do processo, não. Ele vai responder por mais crimes. Olha o que Alexandre de Moraes colocou em relação a Eduardo Bolsonaro. Colocou assim: Eduardo Bolsonaro articula criminosamente e de maneira traiçoeira contra o próprio país, inclusive abandonando seu mandato parlamentar. Na sequência, o outro filho do líder da organização criminosa, Flávio Bolsonaro, insulta a justiça de seu país, pretende reeditar acampamentos golpistas e causar caos social no Brasil, ignorando sua responsabilidade como senador da República. Os 2 estão sendo investigados nesse inquérito policial que foi aberto pela suspeita de fuga de Bolsonaro. Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, pelas falas de Alexandre de Moraes na decisão agora pela manutenção da prisão preventiva de Bolsonaro. E vão responder. Eduardo Bolsonaro não vai responder só pelo crime pelo qual ele já foi denunciado e pelo qual ele já está sentado no banco dos réus, que é o crime de coação no curso do processo. Vai entrar mais uns 2 crimes agora contra ele. E Flávio Bolsonaro também vai ser uns 2 crimes que a Polícia Federal está investigando. Vamos ver um tico-tico aqui da decisão de Alexandre de Moraes agora há pouco? 14 páginas aqui, ó. A decisão de Alexandre de Moraes. Vamos ler esse trecho aqui. Alexandre de Moraes dizendo, na decisão dele agora, que manteve a prisão por unanimidade de Bolsonaro. Não há dúvidas, portanto, sobre a necessidade da conversão da prisão domiciliar em prisão preventiva, em virtude da necessidade da garantia da ordem pública para assegurar a aplicação da lei penal e do desrespeito às medidas cautelares anteriormente aplicadas. Jair Messias Bolsonaro é reiterante no descumprimento das diversas medidas cautelares impostas, conforme detalhado anteriormente no relatório do presente voto, dia 21, Bolsonaro descumpriu medida cautelar de utilização de redes sociais. Posteriormente, no dia 3 de agosto, a imprensa noticiou a participação de Bolsonaro por meio de uso de redes sociais nos atos realizados por seus apoiadores, em que foram utilizadas bandeiras dos Estados Unidos da América com apoio às tarifas impostas ao Brasil para coagir o Supremo Tribunal Federal. Em decisão de 4 de agosto de 2025,
em face do reiterado descumprimento das medidas cautelares impostas anteriormente, decretei a prisão domiciliar de Bolsonaro, ressaltando expressamente que o descumprimento de suas regras ou de qualquer de uma de suas medidas cautelares implicaria na sua revogação e na decretação imediata da prisão preventiva. A continuidade no desrespeito às medidas cautelares, entretanto, não cessou. Pelo contrário, ampliou. Na última sexta-feira, dia 21, Bolsonaro violou dolosamente e conscientemente o equipamento de monitoramento eletrônico, conforme comprova o relatório da Superintendência de coisa lá da penitenciária. Acerca do monitoramento eletrônico de Jair Bolsonaro, prontuário tal, indicando que o equipamento foi violado. O relatório juntado apontou que o equipamento possuía sinais claros e importantes de avaria. Haviam marcas de queimaduras em toda sua circunferência, no local de encaixe, fechamento do case, bem como no momento da análise. O monitorado foi questionado, Bolsonaro foi questionado acerca do instrumento utilizado. Em resposta, informou que fez uso de ferro de solda para tentar abrir o equipamento. Aí ele salientou aqui que ele foi comunicado à 00:08. À 00:08, Alexandre de Moraes foi comunicado que tentaram violar a tornozeleira eletrônica. Aí, Alexandre coloca o final assim, ó. Voto no sentido de referendar a decisão de converter as medidas cautelares anteriormente impostas em prisão preventiva do senhor Jair Messias Bolsonaro. E o que ocorreu? Todos os outros ministros da primeira turma concordaram com o voto do relator e, por unanimidade, mantiveram a prisão de Bolsonaro na prisão preventiva, que deve ser, nessa semana ainda, convertida em prisão definitiva, momento em que ele terá que deixar a superintendência e a cela do Estado-Maior e ir para uma penitenciária, porque ele perde o direito à cela do Estado-Maior. Então, Alexandre de Moraes foi avisado à 00:08. À 1h25 da madrugada, o PGR se manifestou e concordou com a prisão de Bolsonaro. E às 5:45 da manhã, a Polícia Federal cumpriu o mandato de prisão contra Bolsonaro, que, reitero, Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro são objetos de investigação e acredito que os dois serão indiciados por crimes relacionados a essas tratativas e tentativa de fuga de Bolsonaro. Vamos ver mais um tico-tico aqui, conforme o nosso planejamento. Agora, tem um também, que ele já está sendo investigado pela Polícia Federal, que ele não pode passar também ileso, não. Que ele também tem que responder. Silas Malafaia. Malafaia diz que Moraes prendeu o Bolsonaro para abafar caso do Banco Master. Eu não vou colocar o vídeo de Malafaia porque eu não toco o tambor para maluco dançar aqui. O que Silas Malafaia fez? Ele é ridículo. O primeiro vídeo que ele fez, ele ainda estava dentro de um carro. E atabalhoado, ele falou que prenderam o Bolsonaro porque fizeram uma convocação para uma vigília. Mentira. Porque ele não sabia que Bolsonaro ia confessar que ele fez e violou a tornozeleira eletrônica. Concomitantemente, Bolsonaro confessou e a tornozeleira eletrônica lá toda violada. Aí o que o Silas Malafaia falou? Que essa operação de prisão de Bolsonaro, é o que os bolsonaristas estão falando, já estava tudo organizado, que ia ser dia 22 para humilhar Bolsonaro e que já estava tudo pronto e que eles decretaram a prisão porque foi convocada uma vigília de oração para Bolsonaro. Pronto. Só que ele esqueceu
que tinha uma tornozeleira eletrônica violada. E o que eles não contavam é que Bolsonaro ia confessar. Bolsonaro confessou que ele que queimou a tornozeleira todinha. Que, segundo ele, depois ele teve um surto. Aí, concomitantemente a isso, Silas Malafaia disse que Alexandre de Moraes decretou a prisão dele para abafar o caso do escândalo do Banco Master. Porque a esposa dele e os filhos dele estão envolvidos. Silas, você é o próximo. E você vai fazer companhia para Bolsonaro lá na Papuda. Só que em celas separadas, é claro, né? Porque vocês dois juntos, né? Não vou nem falar o que veio na minha cabeça aqui. Mas enfim, essa situação vai sobrar também para Silas Malafaia. Silas Malafaia vai ter que provar o que ele tá falando aí. De envolvimento da esposa de Alexandre de Moraes e dos filhos dele com o escândalo do Banco Master. Vai ter que provar. E ressaltando que Silas Malafaia está com o passaporte apreendido e que tem um inquérito policial que está investigando a participação dele em todas as tratativas de coação do curso do processo, junto com Eduardo Bolsonaro e outros, para tentar intimidar o Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do núcleo crucial. Então pode esperar que dessa situação vai sair Flávio Bolsonaro indiciado por outros crimes, Eduardo Bolsonaro indiciado por outros crimes e o Silas Malafaia será também indiciado por crimes. Pode preparar. Pode estar certo isso. Porque é uma sem vergonhice, né? E Alexandre de Moraes, na sua decisão agora de manhã, comentou aqui, ó. Alexandre Ramage, foragido. Eduardo Bolsonaro, foragido. E Carla Zambelli, foragida. Tem Alan dos Santos, que está foragido, e o Eustáquio, que também está foragido. E que Bolsonaro seria o próximo foragido. Alexandre de Moraes coloca 2 motivos para ocorrer tudo que ocorreu. Que foi a violação da tornozeleira eletrônica e, concomitantemente, a convocação de manifestação de uma vigília em frente ao condomínio de Bolsonaro. Eles queriam evitar o cumprimento da condenação e da prisão definitiva de Bolsonaro, criando uma balbúrdia lá. E Alexandre de Moraes ainda falou assim: eles iam tentar, com essa balbúrdia lá em frente, do mesmo jeito que a galera do 8 de janeiro fez, ia tentar impedir os agentes de segurança pública de cumprir o mandato de prisão definitiva. É isso que eles iam tentar fazer, a primeira situação. E Alexandre de Moraes ainda falou assim: ocorrendo assim um indesejável uso da força e de medidas coercitivas pelos policiais. Ou seja, eles não iam impedir a prisão de Bolsonaro para cumprimento da decisão definitiva, acredito, na Papuda. Então, foi o primeiro objetivo que eles tinham com toda essa situação. Mas Alexandre de Moraes colocou um outro objetivo. O outro objetivo deles era criar um ambiente propício com a violação da tornozeleira eletrônica para abrir uma janela e a balbúrdia lá na frente para ele, Bolsonaro, fugir. E ele usou o caso do Alexandre Ramage, que fugiu. Alexandre Ramage faz parte do núcleo crucial, pegou 16 anos de cadeia, fugiu para os Estados Unidos, foi decretada a prisão preventiva dele agora. Ele usou o caso de Eduardo Bolsonaro, que abandonou o cargo dele de deputado federal para conspirar contra a nossa soberania e atacar o judiciário, tentando coagir a justiça brasileira. Ele usou o exemplo de Carla Zambelli, que, condenada, fugiu para a Itália e que agora eles estavam novamente no mesmo modus operandi, usando a milícia digital e a questão do fundamentalismo religioso para levar as pessoas para criar a balbúrdia lá, para impedir a execução de ordem judicial de prisão definitiva de Bolsonaro, quiçá criar um ambiente favorável para a sua prisão. E presta atenção,
E para garantir a aplicação da lei penal, Bolsonaro deve ficar preso. Quem votou assim? Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia. Todos, nos mesmos termos, disseram isso. Que ele tem que continuar preso. Alexandre de Moraes citou, inclusive, a carta que foi encontrada na casa de Bolsonaro. Não sei se foi na casa de Bolsonaro ou foi no computador dele. Acho que foi no computador dele. Em que Bolsonaro escrevia uma carta pedindo asilo político para Javier Milei. Exatamente isso. Que ele queria garantir que ele teria algum lugar para fugir. Um país. Fugir, que não era na embaixada que ele queria entrar. Ele queria atravessar a fronteira e ir para a Argentina. E a Polícia Federal descobriu essa carta. Bolsonaro já era para estar preso há muito tempo. Há muito tempo. Não só em prisão domiciliar. E Alexandre de Moraes também falou dos vídeos, e inclusive dos vídeos de Bolsonaro em relação a Donald Trump, pedindo ajuda para Donald Trump, parabenizando Donald Trump pelo tarifaço, pelas sanções de cancelamento de visto de ministro do Supremo, do PGR, pela aplicação da lei Magnitsky, e que se não tivesse anistia ampla, geral e restrita, que o pau ia quebrar, que o Brasil ia quebrar, que o Brasil ia virar uma Venezuela, que os bancos iam sair do Brasil, e não sei o que, toda aquela loucura. Para quê? Para criar um ambiente favorável também para que Bolsonaro pudesse se abrigar em uma embaixada. Ressaltando que, semana passada, Eduardo Bolsonaro se encontrou com Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria. Você lembra do ano passado? Nunca vou me esquecer. Dia 12 de fevereiro do ano passado, Bolsonaro, quando descobriram, cadê Bolsonaro? Cadê Bolsonaro? Todo mundo procurando Bolsonaro. Cadê Bolsonaro? Descobriram que Bolsonaro estava dentro da embaixada da Hungria. Por quê? Porque dia 8 de fevereiro ocorreu a Operação Tempus Veritatis, onde foi preso Mauro Cid, Felipe Martins, Marcelo Câmara e outros assessores de Bolsonaro foram presos, e teve a operação em todos os endereços da família Bolsonaro, dos seus filhos, esposa e tudo, buscas e apreensões. Bolsonaro, você lembra? Os filhos dele estavam no jet ski, lá na chácara. Chácara é nós. na casa de praia, em Angra dos Reis, e teve o bafafá, tudo. Bolsonaro ficou com medo de ser preso, correu para a embaixada da Hungria. Aí, semana passada, coincidência, Flávio Bolsonaro se reúne com o primeiro-ministro Viktor Orbán da embaixada da Hungria. Ele foi fazer o quê conversando com ele? Pedindo autorização para Bolsonaro entrar na embaixada? Aí essa semana agora, eles foram também atrás do Bukele, presidente de El Salvador, que até então nem recebeu eles. Ele queria o quê? Autorização para ele entrar também na embaixada de El Salvador? Porque se Bolsonaro e qualquer foragido da justiça brasileira entrar dentro de uma embaixada, ninguém pode entrar lá para prender ele. Polícia Federal não pode, Polícia Militar não pode, Polícia Civil não pode. Só entra se tiver autorização do embaixador ou do presidente, concomitantemente, do país a qual a embaixada representa. Você está entendendo, meu querido? Então, assim, o melhor para o Brasil hoje: manutenção da prisão preventiva, análise do recurso já começa amanhã, indeferido o recurso, já inicia o cumprimento da pena, converte a prisão preventiva em prisão definitiva. Bolsonaro vai ter que sair da cela do Estado-Maior e ir para Papuda, ou para Papudinha. Como eu disse para vocês, a Papuda é mais segura para Bolsonaro, porque pode inclusive adotar o regime de RDD, garantindo a sua incolumidade física. É essa a situação, tá bom? E esses aqui já fugiu. Inclusive, a Alexandre de Moraes decretou a prisão do Alexandre Ramage. Agora eles estão avaliando se vão acionar a Interpol. Não é? Porque não pode dar um tiro no escuro e nem perder nessa situação. Minha percepção do que tem que ser feito: tem que ser feito primeiro um trabalho de embaixada com embaixada, diplomata com diplomata.
onde tem que entrar aí o ministro das Relações Exteriores, o chanceler Mauro Vieira, para fazer as tratativas primeiro, para garantir que a Interpol prenda Ramage lá dentro do território americano, para não haver desgaste do Brasil aqui. Já disse para vocês, se o judiciário lá for fazer a análise do pedido, da prisão e tudo mais, se não estiver contaminado pelo dono de tranqueira, vai mandar prender. Porque assim como a Itália, existe também acordos de reciprocidade entre Brasil e Estados Unidos. Entendeu? Se a pessoa apronta lá e foge para cá, o Brasil prende. E se a pessoa apronta aqui e foge para lá, como no caso de Ramage, que foi condenado por crime grave, eles têm que prender lá. Se eles não prender lá, aí a gente muda a história. Não vai haver reciprocidade. Entendeu? Então tem que conversar primeiro, para não dar tiro no escuro e fazer as coisas certinho. Inclusive, em relação a Zambetta, já tem dia 27 agora a audiência dela, em relação à deportação, né? Extradição. Ela será extraditada, viu? E vai vir para Colmeia, que é a versão feminina da Papuda. Pode ter certeza disso. Em relação ao Eduardo Bolsonaro, ele está desesperado. Ele fez uma postagem e marcou todo mundo. Donald Trump marcou todo mundo pedindo ajuda, pelo amor de Deus, não sei o que, não sei o que. Dudu Bananinha, dentro da jurisdição nacional, do território nacional, vige a nossa soberania, as nossas leis e o nosso judiciário. Ninguém vai salvar Bolsonaro. Inclusive, nem dono de tranqueira, nem ninguém. Ninguém. Inclusive, um dos advogados de Donald Trump, né, falou que esse é um problema do Brasil. Brasil que resolva. E Donald Trump da mesma coisa. Só lamento. Mas isso não é um problema meu. Então pronto. Acabou. Tá? Aí o que ocorre? O Eduardo Bolsonaro tá desesperado. Desesperado. Pedindo ajuda para não sei quem. Que não tem como. Aí o que ocorre? Amanhã tem sessão na Câmara de Deputados Federais. E os deputados bolsonaristas estão fazendo pressão de tudo quanto é jeito em cima de Hugo Mota, para Hugo Mota pautar o PL da anistia. Só que o PL da anistia hoje não é aquele que dava anistia ampla, geral e restrita, que é o perdão para todos que cometeram crime em relação a 8 de janeiro, tentativa de golpe e tal, tudo mais. O PL é um PL agora de diminuição de pena. Só isso. Não tira Bolsonaro da cadeia. Entende? E além disso, o PGR já sinalizou que não vai aceitar nada que se refira à proteção de golpistas. Logo, ele vai judicializar e quem vai decidir isso no frigir dos ovos é o Supremo Tribunal Federal. E eu não duvido. Cara, vamos falar sério? Com essa Câmara de Deputados Federais que nós temos, eu não duvido que eles aprovem amanhã o PL da dosimetria, da diminuição da pena, que era o PL da anistia. Por que eu digo isso? Uma Câmara de Deputados Federais que teve coragem de votar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, da blindagem de bandidos, ela é capaz de qualquer coisa. Uma Câmara de Deputados Federais que até hoje não cassou Zambelli, condenada em 2 processos, foragida, que não cassou o Eduardo Bolsonaro, traidor da pátria, que não cassou agora, o Alexandre Ramage, foragido, diz que fugiu mesmo. Essa Câmara de Deputados Federais é capaz de tudo. Uma Câmara de Deputados Federais, onde Hugo Mota teve coragem de pegar o secretário de Segurança Pública do governador de São Paulo, Deriti, para fazer um relatório, o primeiro relatório que blindava facção criminosa. O primeiro relatório do Deriti que alterou
o PL, antifacção do governo Lula, que é um bom projeto, o primeiro relatório dele, do DERIT bolsonarista, que Hugo Mota escolheu como um relator, dizia que a Polícia Federal não poderia investigar quem fizesse parte de facção criminosa. Que é isso? Como assim? Dizia que o Ministério Público não podia, não tinha o poder de investigação. Aí, como ficou muito, mas muito mal, ele fez o segundo relatório. E disse, não. A Polícia Federal pode investigar. Não, tá. Polícia Federal, o serviço dela é esse, gente. Pode investigar, só que tem que avisar as autoridades do Estado. O governador está sendo investigado e a Polícia Federal vai ter que avisar que ele está sendo investigado? O presidente da Assembleia Legislativa, o vereador, o prefeito, o vagabundo estão sendo investigados e a Polícia Federal vai ter que avisar que eles estão sendo investigados. Aí pegou mal de novo, aí pegou e derrubou, virou a lambança. Eu sei que foi 6 relatórios aprovados pela essa Câmara de Deputados Federais. Então, a partir de... Calma. A Câmara de Deputados Federais aprovou a suspensão do processo contra Gustavo Gaia, blindando o bandido. A Câmara de Deputados Federais aprovou a sustação do processo criminal contra Bolsonaro, General Braga Neto, General Heleno, General Sérgio Nogueira, Almirante Almir Garnier, Mauro Cid, o próprio Alexandre Ramage, foragido, e Anderson Torres. Aprovaram a resolução suspendendo o processo criminal contra todos. O Supremo Tribunal Federal foi lá e derrubou. A questão da PEC da blindagem, Senado Federal foi lá e derrubou. A questão do PL antifacção, a população fez pressão, eles alteraram, onde vai ser alterado novamente pelo Senado, mas é essa Câmara de Deputados Federais que nós estamos a discorrer. Ela é capaz de amanhã aprovar a anistia para Bolsonaro. Depois de tudo isso, você acha que é capaz ou não? Eu apostaria que eles vão aprovar. Se brincar, eles vão aprovar. Por quê? Porque tem um grupo lá dentro que é tão bandido quanto o Bolsonaro. Por isso. Tem um grupo lá dentro que grita Deus, pátria, família, tiro, porrada e bomba! Bandido bom é bandido morto! Que são bandidos e tenta a todo custo blindar bandido. Eu não tô doida? Tudo isso que eu falei pra vocês são fatos, são documentos. E eu já disse pra vocês, os fatos falam muito mais do que 1000 palavras. Só esses fatos que eu acabei de dar pra você, já fala tudo. Uma vergonha. Hugo Mota. Ô, Hugo Mota, você tá conseguindo superar o seu líder? Você tá conseguindo superar Arthur Lira? Como dizia minha avó, minha filha, toma cuidado, porque aquilo que não tá bom pode piorar. Graças a Deus que nós temos Lula, temos muito deputado federal que é sério, e temos Senado Federal que tem muito senador que é sério, e o Supremo Tribunal Federal. Senão nós estava lascado com esse povo que representa não sei nem quem. Eu não é, você também não é. A bandidagem. Porque ou é bandido? Não sei. Ou representa bandido? Só pode. Não tem outra explicação pra isso, não. Beijo no seu coração, até a próxima live. Quem gosta, fica, curte, comenta e compartilha. Quem não gosta, Andréia, vai te lascar, tá com inveja. Bolsonaro, a papuda lhe espera. Ô, meu pai, eu acho